Olá, boa noite. Um dos bairros mais movimentados e tradicionais para o comércio de Belo Horizonte é também o ponto mais caro da cidade. Sem conseguir negociar os valores do aluguel e por causa da redução nas vendas, muitos empresários fecham as lojas. Em um só quarteirão é possível encontrar muitas vazias. Uma placa de aluga-se, uma loja fechada. O roteiro preocupante se repete em várias ruas da Savassi. A região, que é considerada um shopping a céu aberto, desacelerou. Luiz vende roupas estilizadas. Ficou 8 anos em uma loja na Savassi. Mas as despesas, principalmente com o aluguel, mudaram os rumos do negócio. O comércio veio parar na Floresta. E há 2 anos, ele também aposta nas vendas pela internet. Custos fixos altos, obviamente, você vai ter que levar o preço do seu produto. E a gente gosta de trabalhar com produto de qualidade e com preço honesto, né? Um preço que caiba no bolso das pessoas. Então a gente achou por bem, em vez de aumentar o nosso produto, a gente conseguir ter uma redução dos nossos custos, né, para manter a nossa qualidade, o nosso preço final. Um último levantamento feito em maio desse ano pelo Relatório Setorial do Mercado Imobiliário revelou que a Savassi foi o bairro mais caro para se alugar imóveis. Na região, o valor do aluguel foi de R$ 33,00 o metro quadrado, 108% acima da média de Belo Horizonte, que é de R$ 16,00. Também foi registrada 152% de alta na compra de imóveis no local. R$ 11.667 o metro quadrado, contra uma média de R$ 5.500 em toda a capital. Que a Savassi é uma região visada e valorizada, todo mundo sabe. Mas será que são só esses 2 fatores que contribuem para que esses valores sejam tão elevados? O diretor da Câmara do Mercado Imobiliário explica a valorização acima da média. A Savassi é um bairro estritamente comercial, ele tem uma visibilidade muito maior comercial. Se a gente for pegar o metro quadrado residencial mais caro de Belo Horizonte, ainda continua sendo o bairro Santo Agostinho. O mesmo vale para a área de locação. Como você tem muitas lojas, muitos andares, salas, esse preço reflete diretamente na pesquisa. Quem também está de olho na situação da Savassi é o diretor do Conselho da CDL de BH. Ele aponta outras situações que têm colaborado para a baixa de imóveis alugados e diz que já há iniciativas sendo feitas para reverter esta realidade. Nós esperávamos naquele tão sonhado estacionamento subterrâneo, a famosa linha da metrô. Nós criamos já há pouco mais de um ano um movimento que chama Viva Savassi, justamente fazendo maiores promoções em conjunto e outra forma de evento que possa, digamos, mobilitar todos os lojistas da Savassi. Ainda não há pistas dos suspeitos que espancaram e mataram um homem com mais de 30 tiros no Morro das Pedras, em Belo Horizonte, por suposto abuso sexual de 2 crianças. Segundo o boletim de ocorrência, 3 homens foram até a casa dele e perguntaram para as meninas que vivem no imóvel se elas haviam sido abusadas ou maltratadas. As menores negaram as perguntas. Mesmo assim, o trio voltou à casa depois, na companhia de mais 5 pessoas. O grupo agrediu o homem com socos e com uma corda arrastou o morador por 50 metros até uma rua onde ele foi morto. A Polícia Civil abriu inquérito para investigar as causas do crime. Outro caso chocante foi registrado na zona rural de Brumadinho. Uma mulher foi morta na frente da família. A suspeita é de que o motivo do crime seja um desentendimento com um vizinho. Para chegar até a fazenda é preciso passar por uma estrada de terra bastante irregular. O caminho leva a várias propriedades de agricultores na zona rural de Brumadinho. A mulher que foi assassinada morava em uma delas com a família. O crime aconteceu nessa porteira. De acordo com testemunhas, Eliane Alves Carneiro, de 32 anos, o marido e 2 filhos, voltavam para o sítio que fica no final dessa estrada de terra. Para chegar até lá, eles tinham que passar por aqui. Foi o que ela fez. Desceu do carro, abriu a porteira e no momento em que se preparava para voltar para o veículo, foi surpreendida pelo atirador. Ele deu um tiro que atingiu no pescoço da mulher. Este homem, que pediu para não ser identificado, ouviu os gritos e tentou ajudar o marido da vítima a socorrer a mulher. Aí ele foi em casa,
deixou os 2 meninos lá trancados dentro de casa e voltou atrás de nós lá na fazenda e nós viemos. Infelizmente, encontramos com esse fato, ela já estava estendida no chão, infelizmente morta mesmo. A suspeita é de que o assassinato tenha sido motivado por desentendimentos com um vizinho que não aceitava que o casal usasse essa parte da estrada, que fica depois da porteira. Mas, segundo os moradores, esse era o único caminho possível. Eu vi falar que eles não gostam que passa não, dentro do terreno deles não. O suspeito ainda não foi localizado. 2 irmãos desapareceram no Lago de Furnas, no sul do estado, e estão sendo procurados pelo Corpo de Bombeiros. O barco em que eles estavam foi encontrado à deriva na represa. Foram moradores da região que perceberam que o barco estava à deriva na represa de Furnas, entre Alfenas e Fama. Um parente nosso, ele foi ver um serviço, acho que aqui na região da fazenda Paraíso ali, e encontrou com 2 rapazes numa moto que avisou ele que tinha um barco à deriva. E ele falou, vamos ver, vamos lá, né, para ver que embarcação que é. Né, se a gente pode ajudar em alguma coisa, chegou lá, o barco estava à deriva. Eles trouxeram para cá. No barco, segundo testemunhas, estavam 2 irmãos. Eles foram identificados por Evaldo Maciel Ferreira e o outro homem por Hugo. O Corpo de Bombeiros começou as buscas ainda no domingo. Na embarcação foram encontrados coletes salva-vidas, pertences pessoais como celulares, chaves e varas de pescar. As vítimas teriam saído de Fama. O carro que seria delas foi encontrado às margens da represa. Segundo os bombeiros, a distância do local onde estava o veículo e o ponto onde a embarcação foi localizada é de 12 quilômetros. Hoje pela manhã, parentes e amigos saíram deste ponto com barcos pela represa de Furnas para tentar ajudar nas buscas. Segundo informações, eles tentam seguir o mesmo trajeto que as vítimas fizeram na tarde desse domingo. Nós estamos achando que pode ter acontecido assim, deles terem, porque tem muito pau na represa, submerso, né? Isso poderia, né? Porque ontem de manhã tinha muita neblina. Então a gente calcula que pode ter batido em algum pau. 5 pessoas morreram depois que uma Kombi caiu dentro da represa Jatobá, entre os municípios de Capelinha e Veredinha, no Vale do Jequitinhonha. Outros 5 ocupantes conseguiram se salvar. Os bombeiros de Diamantina atenderam a ocorrência. Segundo a corporação, as vítimas são trabalhadores rurais, todas do sexo masculino. As causas do acidente estão sendo investigadas. A semana será de tempo estável, com temperaturas amenas. E saiba que o frio vai continuar na capital e região metropolitana, hein? Vamos saber agora como vai ficar o tempo amanhã em todo o estado. O tempo segue nublado e com nevoeiros ao amanhecer no leste e na zona da mata. Nas outras regiões, sol entre nuvens. Em Belo Horizonte, mínima de 11 e máxima de 23 graus. Em Capelinha, a temperatura vai dos 13 aos 22. Varia entre 18 e 28 graus em Ipatinga. Vai de 12 a 24 em Sabará. E em Poços de Caldas, mínima de 7 e máxima de 21 graus. E o consumo de vinho aumenta muito por causa das temperaturas baixas. Mas você sabe qual é o tipo da bebida mais saudável? Nesta época de frio, não tem coisa melhor do que degustar uma boa taça de vinho, não é verdade? Mas você sabia que nem todo vinho é bom para a sua saúde? Quem vai esclarecer isso para a gente é a nutricionista Bárbara Cardoso. Bárbara, qual vinho então é bom para a nossa saúde? A gente tem de olhar o vinho de acordo com o teor que tem de açúcar ou não. No caso seco, vai ter o menos teor de açúcar, vai ter em torno de 6 gramas para 1 litro de vinho, e já o doce, o mais consumido, já vai ter 45 gramas. Então o ideal é o seco mesmo. E quais são os benefícios aí do consumo do vinho? O consumo do vinho, ele tem resveratrol, então protege contra doenças cardiovasculares, protege contra Alzheimer, porque tem antioxidante que vai proteger a bainha de mielina. Então tem diversos benefícios para a saúde, além de aquecer também. Tem que tomar cuidado com o excesso do álcool, né? Isso, o excesso do álcool vai ter potenciais malefícios como ácido úrico elevado, esteatose hepática, cirrose, então tem que ter controle quanto a isso. Bárbara, consumir a uva tem o mesmo efeito que o vinho? Vai ter sim o mesmo efeito, porém a quantidade vai ser excessiva, porque para fazer 100 ml leva um cacho de uva. Então a frutose, o açúcar daquela uva próprio mesmo do alimento vai estar em quantidade excessiva. Então a porção de uva ao dia é 12 uvas, 12 unidades.
E dicas como essa você tem no site viverbemateocem.com. Daqui a pouco, condenado o motorista que atropelou e matou mulher e feriu o companheiro dela em um ponto de ônibus. Nós voltamos em instantes. Os pedágios das rodovias 153 e 262 vão ficar mais caros a partir de amanhã. Os reajustes foram autorizados pela Agência Nacional de Transportes Terrestres e variam entre R$ 1,90 e R$ 6,00. A alteração nas tarifas está prevista nos contratos assinados junto à concessionária responsável pela administração das estradas, nos trechos entre o Triângulo Mineiro e o estado de São Paulo e entre Betim e Brasília. Um casal foi preso por tráfico internacional de drogas durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal no posto da BR-365 em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Os agentes encontraram quase 14 quilos de pasta base de cocaína no interior do tanque de combustível do carro em que o casal foi parado na blitz. O material estava embalado em 24 balões. O homem alegou que comprou a droga por R$ 70 mil na fronteira do Brasil com a Bolívia e seguiria para Campinas, em São Paulo. Segundo a PRF, o condutor tem passagem na polícia por contrabando de cigarros. A Prefeitura de Contagem tem até o dia 15 de julho para retirar as famílias que vivem em 2 áreas invadidas na cidade. Foram anunciadas hoje medidas para o cumprimento da determinação da Justiça. A decisão foi tomada juntamente com representantes da ocupação Marião e William Rosa. Então, havendo entendimento do movimento William Rosa e todos nós atuando no ritmo acelerado em que estamos nos últimos 7 dias, nós temos tudo para conseguir fazer o cumprimento e a transferência dessas famílias no prazo previsto pela Justiça. A invasão no terreno que fica perto da Ceasa começou em 2013. Mais de 400 famílias vivem no local. Agora, os moradores vão receber do governo estadual R$ 450 por mês para arcar com o aluguel social. As 32 famílias que invadiram estes prédios, que ficam no bairro Maria da Conceição, também serão contempladas. O aluguel social é previsto exatamente para essas áreas de conflito, e de regularizações. Então não há nenhum impeditivo desde que seja aprovado pela COF no Estado e oriundo também de cada situação. Cada caso é um caso, a gente já avaliou a situação da William Rosa como a situação mais traumática no momento que nós estamos vivendo. Nós avaliamos que o Bolsa Moradia é uma saída, mas gera uma insegurança porque, de certa forma, a gente vivendo essa crise econômica, a gente acredita que pode correr o risco de haver alguma falha. Depois do acordo, a Prefeitura agora começa a analisar áreas onde serão construídas em definitivo as casas populares. 10 terrenos já estão sendo avaliados. A previsão é de que as casas sejam construídas em 1 ano e meio. Segundo a Prefeitura, os moradores dos bairros Tropical e Petrolândia ficaram insatisfeitos com a possibilidade das famílias se mudarem para esses locais. Alegando que ali só há bandidos, criminosos, o nosso entendimento é que ali há seres humanos como nós, menos favorecidos e que precisam de uma resposta objetiva do Estado. A Polícia Civil está à procura de um golpista que vendeu um terreno para um idoso de 84 anos na zona rural de São Gonçalo do Sapucaí, no sul de Minas. A vítima pagou pela terra sem que ela estivesse à venda. O golpista chegou a oferecer para seu Otávio um pedaço de terra na zona rural de São Gonçalo do Sapucaí. O valor, R$10 mil. O negócio foi fechado pela metade do preço, R$5 mil. O aposentado chegou a ir no banco 4 vezes com suspeito para retirar a quantia e pagar o terreno. Dei a primeira parcela, aí ele voltou com os papéis aí, mas eu vou precisar porque tem que registrar, tem que não sei o que mais, e levou nós 4 vezes o dinheiro. O sonho virou pesadelo. As terras que eram oferecidas pelo homem, na verdade, pertenciam a uma outra pessoa. Descobri no golpe que ele falou, amanhã eu venho aí para nós ir lá na terra, lá atrás lá e ver as divisas lá, e não apareceu mais. Nós entramos em contato com as pessoas que são realmente donos da terra e eles não têm interesse de vender a terra. No contrato, informações que seriam falsas fornecidas pelo suposto vendedor. Os dados que constavam no documento era de um processo de inventário do Mato Grosso. Não tinha nada a ver com terra em São Gonçalo.
E a assinatura do caso herdeiro e do advogado foi assinado pela mesma pessoa. Além dele lesar o meu avô, que é um senhor de 84 anos, ele lesou também a minha avó, que era uma renda para cuidar da saúde dos dois. A minha avó é uma pessoa que fica de cama há 4 anos, ela tem gasto com remédio, com fralda, com cuidadora, ela tem 2 cuidadoras. A família fez um boletim de ocorrência e procurou a Polícia Civil. Agora, a expectativa de todos aqui é que o golpista seja preso e os R$5.000 sejam recuperados. Que caso tenha mais vítimas na cidade, que procurem um batalhão para registrar a ocorrência, né? E que a justiça seja feita, que ele pague pelo crime que ele cometeu. Reforçando que qualquer caso parecido com esse deve ser denunciado. Foi condenado a 12 anos de prisão o motorista que atropelou e matou uma jovem na calçada na Avenida Antônio Carlos, em Belo Horizonte, em 2013. O companheiro dela também foi atingido. De acordo com as provas contidas no processo, o condutor estava bêbado. O auditório do 2º Tribunal do Júri estava vazio. O promotor do caso não quis se manifestar. A defesa do réu estava certa de que convenceria os jurados de que o atropelamento foi só um acidente. Ele não pegou o carro e dirigiu em direção à vítima, não. No decorrer do seu trajeto, do percurso, ele perdeu o controle do veículo e acabou acidentalmente, com culpa, atingindo a vítima. Alain Ribeiro Vieira, de 38 anos, senta no banco dos réus 4 anos depois de atropelar e matar Fernanda Francisca Alves Pereira dos Santos, à época com 22 anos. O marido de Fernanda, Igor Pablo Santos Silva, da mesma idade, estava junto e acabou ferido. No carro de Alain, a perícia encontrou uma garrafa de uísque. Alain Ribeiro Vieira foi condenado a 12 anos de prisão em regime fechado por homicídio com dolo eventual qualificado, porque utilizou o meio que poderia resultar em perigo comum. Os advogados de defesa vão recorrer da sentença. Como o réu aguardava o processo em liberdade, ele continuará solto até que os recursos sejam julgados. A seguir, as dicas de prevenção para evitar queimaduras. Já estamos de volta. Divulgado hoje o resultado da 2ª chamada do programa Universidade para Todos, o ProUni. Os candidatos pré-selecionados nesta edição têm até o próximo dia 30, sexta-feira, para apresentar nas instituições de ensino os documentos que comprovem as informações prestadas no momento da inscrição. A lista com a documentação a ser apresentada e o resultado estão disponíveis na nossa página. O ProUni seleciona estudantes para receber bolsas de estudo integrais e parciais em instituições particulares de ensino superior, com base na nota do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Junho é o mês nacional de prevenção de queimaduras, mas os cuidados não devem ser redobrados só nessa época de festas, não. É preciso ter atenção durante todo o ano, principalmente dentro de casa. No ano passado, cerca de 600 pessoas foram internadas no Hospital João 23, em Belo Horizonte, por causa desse tipo de acidente. Eu fui saber como agir em caso de problemas. Fui cozinhar um feijão, na hora que eu coloquei, deu uns 15 a 20 minutos, a panela estourou e subiu e caiu no fogão. Por sorte, Mauro não se machucou. Os bombeiros explicam que fazer a limpeza da válvula é importante para evitar esse tipo de acidente. Isso aqui serve para aliviar a pressão. Então, às vezes, a pessoa me faz o seguinte, não limpa, deixa grudar a sujeira, entope. Eu não sabia que aquela válvulazinha eu tinha que tirar e limpar. Se para os adultos a cozinha já é um perigo, imagine para as crianças. Cabos de panelas virados para fora, água quente, forno e a curiosidade podem causar acidentes graves. A criança não deve estar na cozinha. Se a mãe vai preparar o banho de um bebê, colocar primeiro a água fria para depois buscar água quente, não colocar água quente fervendo para depois buscar água fria. Em relação à eletricidade dentro de casa, as tomadinhas têm que estar tampadas com aquelas proteções, ficar muito atento a fios desencapados que também podem provocar acidente. A banheira eu achei interessante, a gente às vezes não pensa, né? Colocar água quente primeiro e depois que vai colocando água fria. Então tem que colocar água fria primeiro, né, filha? E depois a água
quente. No ano passado, a unidade de tratamento de queimados do Hospital João 23 recebeu 600 internações, 90% delas de acidentes domésticos durante o trabalho ou o lazer. As queimaduras provocadas por álcool e líquidos quentes lideraram os atendimentos. Para ajudar a reduzir os números, o Corpo de Bombeiros e a equipe da unidade de queimados do hospital se juntaram para conscientizar a população. Entre os adultos internados, 60% são homens de 31 a 60 anos de idade. Mauro levou um choque depois de encostar uma escada na rede elétrica. Ele teve queimaduras em 70% do corpo e precisou fazer 13 cirurgias. 4 meses de internação, com medicamentos, banhos e estamos aí. Acidentes também podem acontecer durante as festas juninas, que já levaram só este ano 32 pessoas ao João 23. Além das fogueiras, o alerta vai para o manuseio dos fogos de artifício. Por mais que seja tomada as normas de segurança, nenhum fogo de artifício é 100% seguro. Então, o mais importante, comprou, ler como se usar. Mas e se acontecer um acidente, o que fazer? Envolver a superfície queimada com uma toalha, um lençol limpo, alguma coisa e encaminhar-se para o hospital. Nada de creme dental, né? Nada de creme dental, exatamente. O Jornal da Alterosa vai ficando por aqui, mas você continua com a gente pelas redes sociais ou pela nossa página na internet. Agora você assiste ao SBT Brasil. Boa semana para todos nós e até amanhã. Tchau!